Capítulo 514 – Incidente na mansão do prefeito. O único lugar na cidade que era fortemente vigiado era a mansão do prefeito. Como as duas mulheres mais importantes da vida do rei estavam descansando aqui, todos os mestres de Chambord, exceto Seish, que tinha que organizar a patrulha e a defesa, estavam todos vigiando este lugar. 50 cavaleiros do Zodíaco foram divididos em 2 grupos e patrulharam fora da mansão do prefeito por 24 horas, e o mestre Numa da cidade, Frank Lampard, estava descansando no portão do palácio principal. Sob uma guarda tão pesada, até pessoas comuns podiam sentir o espírito assassino arrepiante que vinha da mansão do prefeito. Na tarde do 4º dia, uma figura magra apareceu a 500 metros do portão da mansão do prefeito. E deve estar aqui. Uma vez que é fortemente guardado, eles devem estar protegendo alguém ou alguma coisa. Deve ser a base do rei de Chambord. Já que ele não está aqui, eu vou entrar e matar um monte de gente para desabafar minha raiva. Aposto que ele vai ficar chateado quando voltar. Uma luz maligna apareceu nos olhos desse homem. Enquanto pensava no que o rei de Chambord lhe fizera, ele ficou ainda mais irritado. Esse homem era Tony, o segundo discípulo do Eremita da Montanha de Neve. Depois que ele e o Eremita da Montanha de Neve perderam a chance de conseguir um portal elemental e ficaram gravemente feridos, eles imediatamente deixaram o Palácio Mítico depois de curar um pouco. Afinal, Tony tinha feito muitos inimigos lá. Agora, eles entraram na cidade das 2 bandeiras através dos poços de água, e eles estavam descansando e curando aqui. Por alguma razão, o Eremita da Montanha de Neve não responsabilizou Tony pela traição. Em vez disso, ele ainda mostrava muito amor por seu discípulo, e Tony se tornou arrogante novamente. Inicialmente, Eremita da Montanha de Neve já havia calculado o tempo. Ele estava planejando descansar na cidade das 2 bandeiras antes que Fei voltasse e saísse logo após a recuperação de sua força. Ele ia levar Tony de volta à grande montanha de neve e disse a Tony para não causar mais problemas. No entanto, depois de 2 dias de cultivo monótono, Tony não conseguiu evitar, mas saiu para a rua para relaxar. Quando ele vagou para a mansão do prefeito, ele pensou no que havia acontecido e não conseguiu conter seu espírito assassino. Vosh! Tony rapidamente contornou os cavaleiros do Zodíaco e entrou na mansão do prefeito. Embora ele fosse tão fraco quanto um inseto na frente de Fei e pudesse até ser ferido com um olhar fixo, sua força de lua nova nível 1 de nível baixo era divina diante desses guerreiros baixos de nível estrelar. Em apenas meio minuto, ele facilmente ultrapassou 4 camadas de guardas pesados e se aproximou do palácio principal. De repente, o raio de luz disparou contra ele. Merda! Armadilha mágica! Quem é esse? Quem colocou tantas armadilhas mágicas por aqui? Droga! Eu nem sequer as vi. A 400 metros do palácio principal, Tony foi eletrocutado. A fumaça saía de sua boca e seus membros estavam entorpecidos. Ele não esperava que houvesse tantas armadilhas mágicas delicadas por aqui. Como uma elite da classe Lua, ele nem sequer sentiu a existência deles. Depois que uma armadilha de raio foi acionada, ela ativou as armadilhas ao redor dela. Instantaneamente, Tony sentiu como se estivesse em uma tempestade de raios. Droga! Quebre! Tony atacou, e um traço de fogo destruiu as teias de relâmpago, no entanto, isso instantaneamente o expôs. Suspiros soaram, e os cavaleiros do Zodíaco e os mestres de Chambord correram imediatamente para este local. Essas armadilhas mágicas foram criadas pelo próprio Fei e eram poderosas, mas furtivas. Elas cobriram quase toda a área da mansão do prefeito, deixando apenas um caminho para as pessoas caminharem. Qualquer um que fosse um estranho seria facilmente identificado. Quem é esse? Como ousa se esgueirar para a área restrita da cidade das 2 bandeiras? Um jovem loiro que vestia uma túnica branca apareceu no topo de um palácio. Com camadas de chamas de energia guerreira verde sobre ele, 3 flechas apareceram em seu arco enquanto ele puxava a corda do arco.
As flechas apontaram para Tony, que estava exposto, e este jovem loiro gritou: relate sua identidade e renda-se. Caso contrário, você será morto. Ao mesmo tempo, muitas pessoas apareceram ao redor dele. Havia Varden Oleg, que era enorme e tinha uma cicatriz feia de centopeia na testa. Pierce e Drogba, que eram musculosos e durões, também apareceram ao redor de Tony, bloqueando seu caminho. Então, Frank Lampard também apareceu no portão do palácio principal. Com aquela enorme espada preta de pé em uma pedra ao lado dele, ele deu a Tony alguma pressão, embora ele não dissesse nada. O relâmpago estava brilhando ao redor dele, e ele estava prestes a alcançar o 9 estrelas. Tony estava um pouco nervoso agora. Ele não esperava ser descoberto tão cedo. Ele sabia que subestimou os subordinados do rei de Chambord. No entanto, com chamas de energia guerreira elementares do fogo queimando agressivamente ao redor dele, seu rosto estava coberto por elas. Portanto, ele não estava preocupado em ser identificado por essas pessoas. Ele iria recuar assim. Ele não estava disposto a isso. Depois de pensar no fato de que o rei de Chambord ainda não estava de volta e nenhuma das pessoas aqui poderia derrotar ele ficou mais corajoso. Ele usou sua energia de guerreiro para mudar sua voz, e ele disse com um tom estridente: ah! Você é como um grupo de galinhas e cachorros. Qualquer um que estiver no meu caminho vai morrer. Antes de terminar de falar, ele correu para frente e correu em direção ao palácio principal. Você quer morrer? Torres rosnou quando soltou as 3 setas verdes de seu arco. Formando uma forma triangular, essas flechas eram tão rápidas que cortaram instantaneamente o caminho de saída de Tony antes que os ruídos perfurantes de ar pudessem soar. Tony riu alto quando ele sacudiu os dedos 3 vezes. Bam! 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 As 3 flechas explodiram e se transformaram em poeira. Droga! Os mestres de Chambord ficaram chocados ao ver isso. O rei gostava de Torres, e esse jovem era o guerreiro mais talentoso entre essas pessoas. Seu arco e flecha lhe permitiu matar inimigos que estavam acima de seu nível, e a técnica que ele acabou de usar era chamada de 3 flechas transformadas por Deus. Foi uma técnica que Fei ensinou pessoalmente a esse jovem. Continha quase umas 100 mudanças em potencial, e até o guerreiros de 8 estrelas escolheria recuar na frente dele. No entanto, este homem misterioso foi capaz de destruir as flechas antes que as mudanças e transformações pudessem acontecer. A força desse intruso estava além da imaginação de todos. Fique quieto. Onda de choque empilhadora de cadáveres. Varden Oleg, que não estava muito longe, gritou, e os ossos de seu corpo estalaram. Seu enorme corpo parecido com uma colina começou a tremer, e seus punhos deixaram 2 marcas de punhos no chão. Embora nada mais tenha ocorrido, Tony, que estava a cerca de 40 metros de distância, de repente sentiu perigo. Uma energia poderosa correu sob ele e atacou a parte inferior do seu corpo. Uma técnica tão estranha. Tony pensou enquanto pisava no chão, e uma energia elementar de fogo ainda mais poderosa disparou para frente. O chão começou a tremer e o piso de pedra verde no chão foi jogada no ar. Logo, nuvens de poeira reduziram significativamente a visibilidade na área. No entanto, ele só foi capaz de bloquear os ataques por menos de 3 segundos. De repente, uma enorme sombra cobriu do topo. Ao mesmo tempo, um traço de energia afiada da espada disparou contra ele. O coração de Tony disparou, e ele fortaleceu seus braços com sua energia guerreira antes de socar. Pierce de cabelos brancos foi derrubado como uma bola de metal, e ele vomitou um pouco de sangue. A diferença entre eles era demais. Portanto, Tony derrotou facilmente o guerreiro no pico de 6 estrelas Pierce. No entanto, Tony também não se sentiu bem depois. Ele logo percebeu que não importava se fossem as 3 flechas desse jovem loiro, a técnica ultimate de combate do enorme homem feio e gordo, ou a energia invisível da espada desse homem de cabelos brancos, todas elas continham um pouco de poder misterioso.
Embora esse poder fosse fraco em seus ataques, o poder em si era ilimitado como o universo. Ele penetrava facilmente através da sua energia guerreira elementar de fogo de nível lua nova e danificava seu corpo. Eu preciso terminar essa batalha rapidamente. Como essas pessoas estão muito nervosas com relação ao palácio principal, deve haver algo que o rei de Chambord valorize lá. Eu preciso destruir e sair imediatamente. Depois de tomar a decisão, Tony não mais escondeu suas forças. Sua força de lua nova nível 1 de nível inferior foi completamente liberada, e ele voou em direção ao palácio principal rapidamente.